Faz quase 2 anos que eu evito passar pela BR-040 depois das 10 da noite. Não é por superstição, nem por medo dessas histórias de estrada que o pessoal vive inventando. É porque naquela noite, alguma coisa ali me quebrou por dentro. Eu tinha saído de Juiz de Fora por volta das 7, levando uma carga leve de alimentos para Brasília. Era para ser uma viagem tranquila, dessas que a gente faz no piloto automático. Eu estava descansado, o caminhão em dia, tempo firme. Mas desde o começo, eu já tinha aquela sensação de viagem que não flui. Sabe quando parece que tudo quer te atrasar? Posto cheio, fila no pedágio, chuva que vai e volta, farol de caminhão queimando. Coisas simples, mas que já te deixam meio torto de paciência. Eu lembro de ter pensado que ia passar a madrugada toda dirigindo. A previsão era chegar no destino lá pelas 7 da manhã, se não tivesse nenhum imprevisto. Mas teve. O primeiro pedágio da viagem ficava logo depois de uma curva longa, quase no limite entre Minas e Goiás. Era uma daquelas praças pequenas, com 3 cabines e só uma funcionando àquela hora. Eu encostei na pista da direita, tirei a música que estava tocando e peguei as moedas. Quando levantei o olhar, vi a moça da cabine me observando como se já me esperasse. Era uma mulher jovem, devia ter uns 30 e poucos anos, cabelo preso e um colete amarelo com o logo da concessionária. O rosto era normal, meio cansado, pele pálida, mas nada fora do comum. O que me chamou a atenção foi o jeito como ela me olhava. Não era simpática nem fria, só intensa. Eu entreguei o dinheiro e ela me deu o troco. Tudo certo. Mas quando o sinal verde acendeu, ela inclinou a cabeça e disse: "Cuidado com o quilômetro 237. Estão levando motoristas." Eu fiquei sem reação. Na hora, achei que fosse algum aviso de assalto, bloqueio, coisa assim. Mas antes que eu perguntasse, ela já tinha abaixado a janelinha e virado para trás, como se atendesse outro veículo. O curioso é que não havia outro carro ali, só eu e o pedágio deserto. Segui viagem meio encucado. Liguei o rádio, mas não havia sinal. A estrada estava úmida, aquele asfalto escuro que reflete o farol e parece espelho. Eu ainda lembrava da voz dela, firme, quase sem emoção. "Estão levando motoristas." Aquilo não era o tipo de frase que se diz por acaso. Tentei racionalizar. Devia ser algum trecho perigoso, talvez com sequestros. O pessoal do pedágio deve receber alerta da polícia, pensei. Mesmo assim, anotei mentalmente o número: 237. Dirigi por mais de 1 hora até o marcador do painel bater perto disso. Quando cheguei na placa do quilômetro 237, o coração apertou. A pista era simples, com uma ribanceira do lado esquerdo e um matagal alto do outro. Não havia luz de posto nem sinal de celular. Só o som constante do motor e da chuva fina que voltava a cair. Fiquei mais atento. Reduzi um pouco a velocidade, olhava pelos retrovisores, pelos acostamentos. Nada. Por um momento até me senti bobo de estar levando a sério. Mas foi aí que o farol bateu em algo. No acostamento, do lado oposto, tinha um carro pequeno parado, com as luzes de alerta piscando. Eu pensei em parar para ajudar, mas lembrei do aviso, e o medo venceu a boa vontade. Acelerei. No retrovisor, juro que vi a porta do carro abrindo devagar. Uma silhueta saindo. O rádio voltou a chiar nesse instante e uma voz cortada surgiu entre os ruídos. Não consegui entender direito. Só algo como acidente e bloqueio. Uns 10 minutos depois, a estrada começou a encher de neblina. Grossa, branca, daquelas que apagam o mundo. Foi aí que o caminhão da frente freou bruscamente e eu tive que jogar pro acostamento para não bater. A neblina se abriu por 1 segundo e eu vi um engavetamento enorme, uns 3 caminhões e 2 carros. Um deles, o mesmo carro que eu tinha visto parado no quilômetro 237. O corpo de um homem estava caído na pista, coberto por lona. Polícia, ambulância, guincho. Tudo iluminado por faróis piscando.
Fiquei ali, esperando o pessoal liberar a passagem, tentando entender o que estava acontecendo. Perguntei para um policial se sabiam a causa. Ele respondeu: um carro parado no acostamento foi atingido. Parece que o motorista desceu para pedir ajuda. Ninguém sabe por que ele parou. Eu não disse nada. Depois de uns 40 minutos, liberaram uma das faixas. Segui viagem, mas o resto da madrugada foi um borrão. A sensação era de estar sendo observado o tempo todo. Nos postos, as pessoas pareciam mais caladas que o normal. Quando amanheceu, parei para tomar café num restaurante de beira de estrada. Ainda pensava na mulher do pedágio e no aviso que ela me deu. Resolvi comentar com outro caminhoneiro que estava tomando café na mesa ao lado. Ele me ouviu em silêncio e depois disse: quilômetro 237 é sempre ali. Perguntei o que ele queria dizer com sempre. E ele respondeu que desde o ano passado vários acidentes aconteceram naquele trecho. Gente que some, caminhão que capota sem explicação, motoristas encontrados dormindo com o motor ligado. O tipo de coisa que a gente prefere não confirmar se é verdade. Eu fiquei alguns segundos parado, olhando para o café esfriando. Aí perguntei, tentando parecer calmo: você já ouviu falar de uma moça no pedágio que avisa para tomar cuidado? Ele franziu a testa como quem não entende a pergunta. Qual pedágio? O de antes da curva grande, antes do quilômetro 237. Ali não tem mais cabine noturna, não. Depois do assalto que teve, tiraram as funcionárias do turno da madrugada. Fica tudo automático. Na hora, o corpo inteiro arrepiou. Eu tentei rir, dizer que devia estar confundindo o trecho, mas não. Eu lembrava do rosto dela, do movimento da mão pegando o dinheiro, do som metálico do troco. Não tinha como ter imaginado aquilo. Voltei para a estrada de manhã e quando cheguei no mesmo pedágio, vi que era verdade. As cabines estavam vazias, os vidros cobertos de poeira. Só um painel eletrônico dizendo pague com cartão. Nenhum atendente, nenhuma moça, nenhum olhar. Encostei o caminhão e desci, mesmo sabendo que não devia. Queria ter certeza. Fui até a cabine da direita, a mesma onde eu tinha parado na noite anterior. A porta estava trancada, mas o vidro da lateral tinha um pequeno buraco, suficiente para espiar por dentro. Havia uma cadeira vazia, um ventilador parado e um casaco pendurado. Um casaco feminino, amarelo, com o mesmo logo da concessionária. Não sei explicar o que senti. Era medo, sim, mas também um tipo de tristeza, como se eu tivesse entendido só metade de uma história. Nos dias seguintes, tentei achar alguma notícia sobre aquele pedágio. Li matérias antigas, fóruns de caminhoneiros, grupos de WhatsApp. Nada que confirmasse, mas encontrei uma postagem perdida de mais de 5 anos atrás, falando sobre uma funcionária que morreu ali, durante um assalto noturno. O carro dos criminosos fugiu. Ela tentou correr, mas foi atingida. O nome dela não constava, só as iniciais, MC. O mesmo modelo de colete que eu vi naquela noite. Desde então, eu nunca mais passei ali no escuro. Se tenho que pegar aquela rota, espero amanhecer. E quando inevitavelmente cruzo o quilômetro 237, eu baixo o volume do rádio, desligo o ar e fico atento ao som da estrada. Porque às vezes parece que alguém sussurra alguma coisa dentro da cabine. Não é alto, mas é nítido. Como se repetisse o mesmo aviso. Cuidado com o quilômetro 237. Teve uma vez, meses depois, que um colega me ligou. Disse que ouviu a mesma frase, mas de um jeito diferente. Segundo ele, a voz veio do interfone do pedágio, quando ele passou com o tag eletrônico. Não havia ninguém na cabine, só a gravação padrão da cancela. Mas no final, entre os estalos do rádio, veio uma voz feminina dizendo: eles estão levando motoristas. Ele me contou isso rindo, achando que era piada ou bug do sistema. Eu não ri.
Apenas pedi para ele nunca parar ali de madrugada. Hoje, eu já não tento entender se aquilo foi algo sobrenatural ou só coincidência. Talvez a mulher tenha sido real, uma funcionária que voltou ao posto por engano, ou uma imagem que minha cabeça cansada criou. Mas o que me confunde é a precisão do aviso. Ela disse o quilômetro certo, e o acidente aconteceu lá, poucas horas depois. Às vezes, eu penso que ela tentou evitar que mais um morresse. Outras vezes, penso que ela só queria ser lembrada. O que me incomoda é que desde aquela noite, toda vez que cruzo um pedágio vazio, sinto a mesma vontade de olhar para a cabine, para ver se alguém vai me encarar de volta. E toda vez que isso acontece, eu lembro do barulho da moedinha caindo no troco e da voz calma dizendo aquilo. Cuidado com o quilômetro 237. Nunca mais consegui esquecer. Boa noite. Não sei se esse tipo de coisa entra no conteúdo de vocês, mas talvez alguém entenda melhor do que eu o que aconteceu comigo. Eu trabalho na estrada há mais de 30 anos e achei que já tinha visto de tudo. Pane, acidente, gente ruim, caminhão pegando fogo, mas nunca algo que mexesse comigo do jeito que mexeu. Eu comprei ele em Foz do Iguaçu faz uns 2 anos. Era um Volvo, cabine leito, impecável. O dono anterior era conhecido de outros motoristas. Dizem que ele cuidava como se fosse um filho. O preço estava abaixo do normal e só por isso eu desconfiei. Mas o caminhão estava inteiro, pintura brilhando, pneus novos, motor redondo. Só tinha um detalhe que me chamou a atenção logo de cara. O dormitório, aquele espaço atrás dos bancos, era frio demais. Mesmo no sol forte de estrada, quando tudo esquenta, aquele pedaço ali parecia sempre à sombra. Eu até brinquei com o vendedor, dizendo que o ar-condicionado devia ter um vazamento de tanto vento gelado que vinha dali. Nos primeiros dias, eu nem liguei muito. Estrada longa, sono leve, corpo cansado. A gente se acostuma a dormir mal. Mas fui notando umas coisas pequenas. Toda vez que eu acordava, o lençol estava puxado para o canto, como se alguém tivesse deitado ali do meu lado e saído depois. Eu achava que era o costume, dormir virando, enrolado. Só que começou a acontecer mesmo quando eu dormia reto, sem me mexer quase. O colchão também parecia afundar de um lado, devagar, como se alguém se deitasse bem aos poucos. Um amigo meu, o Zé Paulo, que rodava comigo em comboio, brincou dizendo que devia ser o fantasma do dono antigo. Eu ri na hora, mas fiquei encucado, porque ouvi uns comentários no posto, desses que o povo fala meio cochichando. Diziam que o dono anterior tinha morrido dentro da boleia, que tinha deixado o caminhão ligado de madrugada, com o escapamento vazando, e acabou sufocado pela fumaça. Só que ninguém confirmava direito. Era sempre ouvi dizer. A primeira vez que eu achei que estava ficando maluco foi quando o rádio ligou sozinho. Eu tinha parado num posto velho perto de Guaíra, umas 3h20 da manhã, e o barulho me acordou. Era uma música sertaneja antiga, daquelas bem tristes, voz de viola e acordeon, volume baixinho. Eu nunca deixo o rádio programado, até porque o som daquele caminhão nem era bom. Eu levantei, desliguei, olhei tudo e nada de errado. Quando deitei de novo, o colchão fez aquele mesmo afundar lento do lado esquerdo, como se alguém tivesse se ajeitando para dormir. Fiquei acordado até amanhecer. Depois disso, comecei a tentar entender racionalmente. Levei o caminhão para revisar a parte elétrica. Acharam um fio desencapado, trocaram o módulo do rádio, disseram que devia ser curto. Um mecânico ainda comentou que já tinha visto coisa parecida, rádio ligando sozinho por falha no aterramento. Eu quis acreditar e por alguns dias até fiquei mais tranquilo. Mas o frio continuava. Mesmo com o motor quente, o ar ali atrás era gelado como de madrugada de serra. E eu comecei a sonhar. Nos sonhos, eu estava sempre na boleia, só que parado em lugar nenhum. Era tipo uma neblina branca, tudo quieto.
e eu ouvia o som do motor acelerando fraco. Às vezes, eu acordava suando frio e o rádio estava ligado na mesma estação de música sertaneja, sempre às 3h20. Eu comecei a marcar no celular para ver se era coincidência. Foram 4 noites seguidas com o mesmo horário. A gota d'água foi uma vez na fronteira, quando eu carregava para Assunção. Parei para dormir perto de um galpão abandonado onde muitos caminhoneiros costumavam ficar. Era mais seguro parar ali do que em estrada aberta. Quando deitei, senti o colchão se mexendo, e dessa vez não era sutil. Parecia que alguém tinha se jogado com o peso todo. Eu fiquei paralisado, ouvindo o barulho das molas, e juro que senti o ar quente de respiração no meu pescoço. A primeira reação foi ligar a lanterna do celular. Não tinha nada, só o afundado no colchão do lado. Eu saí de lá, dormi sentado no banco da frente com a porta trancada e o motor desligado. No outro dia, eu resolvi tirar o colchão e jogar fora. Comprei um novo numa loja de beira de estrada, até mais firme e grosso. Quando coloquei no lugar, parecia tudo resolvido, mas na segunda noite acordei e vi a mesma marca no meio, uma mancha escura com o contorno de um corpo deitado de lado, como se tivesse alguém ali ainda. Tentei limpar, mas a cor não saía. Era como se tivesse vindo de dentro da espuma. Levei o colchão para fora, deixei no sol. Um rapaz que ajudava no pátio olhou e perguntou se aquilo era óleo. Eu não soube o que responder. Fiquei olhando para o formato e pensei no que tinham falado sobre o antigo dono. Comecei a achar que talvez o ar frio, o rádio, o peso, tudo fosse uma lembrança do que ficou ali. O caminhão, de algum jeito, não tinha deixado ir embora o que morreu dentro dele. Tentei vender o 309 depois disso, mas ninguém quis. Teve um cara que veio ver, gostou, mas disse que sentiu um clima pesado assim que abriu a porta da boleia. Eu não falei nada, só balancei a cabeça. Hoje ele ainda está comigo, mas eu não durmo mais dentro. Fiz um toldo simples para estender a rede do lado de fora. Quando paro, alguns amigos acham que é frescura minha, mas quem passou o que eu passei sabe que tem coisas que a gente não explica. Outro dia, voltando de Cascavel, a rádio do caminhão ligou sozinha de novo. 3h20, mesma música. Só que o volume estava baixinho demais, quase um sussurro. Eu desliguei rápido, mas a sensação de que tinha alguém ali ficou. Desde então, nem tento mais procurar explicação. Só evito dormir na cabine. A gente aprende a respeitar o que não entende. Teve uma noite em que chovia forte e não dava para armar rede. Fiquei dentro, só sentado, sem deitar. O vidro embaçava e eu via como se uma marca de mão aparecesse do lado de dentro, bem devagar, escorrendo com o vapor. Não sei se era minha ou não. Só lembro que senti o mesmo frio do primeiro dia e o rádio começou a chiar sozinho. Deixei o motor ligado até amanhecer, só para não ouvir mais nada. Já tentei benzer o caminhão. Uma senhora em Campo Mourão me disse que essas coisas grudam onde a pessoa parte sem querer, que se ele morreu sufocado, o último ar pode ter ficado preso ali. Eu não sei. Pode ser coisa da cabeça, pode ser trauma de rodar sozinho tanto tempo. Mas a verdade é que aquele 309 nunca mais foi o mesmo, e nem eu. Tem caminhoneiro que fala que cada caminhão tem alma e que ela nasce no primeiro dia que ele sai da fábrica. Eu sempre achei conversa fiada. Mas agora, quando passo a mão no painel e sinto aquele frio, tenho certeza de que alguma coisa dele ficou ali, sim, só que não é alma. É ausência. Um tipo de silêncio que ocupa espaço, pesa e não vai embora. Escrevi isso mais para desabafar do que para provar qualquer coisa. Não quero que soe como história de assombração, porque talvez não seja. Só sei que depois desse caminhão, nunca mais consegui dormir do mesmo jeito. Mesmo na rede, ao ar livre, às vezes acordo de madrugada com o som de motor funcionando baixinho e o rádio lá dentro tocando a mesma música de novo.
Eu sei que o canal recebe muita coisa estranha. E talvez o que eu vou contar nem chegue a ser história de terror do jeito que o pessoal costuma esperar. Mas de todas as coisas que já vivi na estrada, essa foi a única que até hoje eu não consegui explicar. E olha que eu já vi de tudo. Acidente feio, caminhão tombado, gente dormindo no volante, pneu estourando em curva. Nada nunca me deu medo de verdade. Só que depois daquela noite, toda vez que eu passo por um trecho de estrada deserta, mesmo de dia, eu sinto o corpo inteiro ficar em alerta. Eu trabalho com transporte de grãos há quase 20 anos, sempre fazendo o eixo que liga o interior do Mato Grosso do Sul até o porto de Paranaguá. Quem conhece sabe que é um percurso longo, solitário, com muito trecho de fazenda e pouca iluminação. Naquele dia, eu tinha saído de Dourados já de tardezinha, porque o descarregamento atrasou. A ideia era tocar até pelo menos perto de Campo Mourão e dormir num posto que eu gosto de parar. Mas o trânsito travou por causa de obra, e quando eu percebi, já passava da meia-noite e eu ainda estava no meio do nada, entre duas cidades pequenas que nem no mapa direito aparecem. O rádio não pegava, o sinal de celular sumia e o farol era a única coisa viva iluminando o asfalto. Foi quando eu vi. Um cachorro preto atravessou a pista bem na minha frente. Não foi nada demais, a princípio. Eu até tirei o pé, porque pensei que podia atropelar. Ele atravessou uma vez, voltou e atravessou de novo, no mesmo ponto. Pensei, deve ser bicho de fazenda perdido, assustado pelo barulho do caminhão. Mas o jeito que ele se movia me incomodou. Não era correndo, era como se andasse firme, consciente, sem medo, olhando para o caminhão o tempo todo. Dei luz alta, buzinei, e o bicho parou no acostamento, ficou parado me encarando. Eu vi o brilho dos olhos dele refletindo a luz. Segui viagem. Uns 5 quilômetros depois, quando o coração já tinha acalmado, o mesmo cachorro atravessou de novo. Dessa vez, eu tive certeza que era o mesmo, por causa do tamanho e da pelagem escura, lisa, sem uma mancha sequer. Atravessou, voltou, atravessou mais uma vez, sempre no mesmo ritmo. Eu senti o corpo gelar. Não fazia sentido, não dava tempo de ele ter chegado antes de mim, e não tinha saída lateral, nem estrada de terra por perto. Eu parei o caminhão no acostamento, respirei fundo e pensei em descer para espantar o bicho. Quando pisei no barro, percebi que não tinha pegada nenhuma. O chão estava úmido por causa da garoa fina que caía desde o fim da tarde. Meus próprios passos afundavam, deixavam marca, mas onde o cachorro tinha passado, nada, nem rastro. Na hora, o que me veio foi superstição. Na estrada, a gente escuta muito essas coisas. Cachorro preto, alma penada, luz que segue o caminhão. Eu nunca acreditei, mas também nunca duvidei. Fiquei um tempo ali, olhando para o escuro, só com o som do motor baixado. Depois subi de novo e segui viagem. Tentei colocar música no pendrive para distrair, mas a cabeça não parava de voltar para aquilo. Quando vi, já estava chegando perto do posto onde costumo dormir. Entrei, estacionei o caminhão e fiquei uns minutos sentado, olhando o retrovisor. Nada. Tudo normal. A noite passou. Eu dormi pouco. Sonhei que alguém arranhava a porta da boleia. Quando acordei, o coração ainda estava acelerado. Desci para tomar café e, enquanto passava perto da lateral do caminhão, percebi uns riscos. Pareciam marcas de garras, arranhões fundos, como se um animal tivesse tentado subir. O barro ainda estava fresco e dentro dos riscos dava para ver o brilho da tinta raspada. Passei a mão e senti o metal áspero, com pedacinhos de verniz soltos. Na hora, pensei que alguém tivesse feito de sacanagem, talvez moleque de posto. Mas era cedo demais, o pátio estava vazio. E o formato não parecia humano. As marcas vinham de baixo para cima, finas, paralelas, e paravam na altura da janela da boleia. 3 de cada lado. No dia seguinte, quando fui lavar o caminhão no pátio de Paranaguá,
Comentei com um dos lavadores. Ele olhou, passou o dedo e disse: rapaz, isso aqui parece garra mesmo. Mas não é de gato não, é fundo demais. Eu dei risada, tentei não mostrar que estava desconfortável, mas aquilo ficou na minha cabeça o resto da semana. Na viagem de volta, eu jurei que não ia pensar mais no assunto. Tentei manter a mente ocupada, ouvindo rádio, conversando com outros motoristas pelo PX. Tudo correu bem até a segunda noite. Era perto de Ponta Grossa, umas 11 da noite. A estrada estava molhada e eu vinha devagar. De repente, o farol pegou de novo o vulto preto atravessando na frente. Mesmo ponto, mesma distância entre os faróis, mesmo andar firme. Eu dei um grito, freiei com força e senti o caminhão deslizar. O bicho parou no meio da pista, olhou para mim e desapareceu. Não correu, não pulou para o mato, simplesmente sumiu como se tivesse virado sombra. Fiquei uns segundos ali, sem saber o que fazer. O caminhão tremia inteiro, o barulho do motor misturado com o da chuva no para-brisa. Liguei o alerta, desci com a lanterna, olhei para o asfalto. Nada. Nem marca de pneu, nem pegada, nem corpo. O barro estava intacto, só com os meus passos. Quando levantei o farol da lanterna para frente, o feixe de luz pegou uma cruz de madeira velha na beira da estrada. Sem nome, só com uma fita desbotada amarrada no meio. Fiquei olhando por uns segundos e senti um arrepio que subiu pelas costas e travou minha respiração. Voltei para o caminhão, fechei a porta e segui direto, sem mais parar. Naquela noite eu não consegui dormir. Toda hora olhava pelo retrovisor, jurando ver um vulto correndo atrás. O barulho do vento batendo na lataria parecia arranhão. E a cada curva eu tinha a sensação de que algo me observava do escuro. Quando cheguei em casa, minha esposa notou que eu estava estranho. Eu contei, meio rindo, dizendo que devia ser coisa da minha cabeça. Ela é do interior do Paraná também, cresceu ouvindo histórias de cão preto da estrada e só disse para eu benzer o caminhão. Eu fiz isso, mais para agradar do que por crença, mas o padre da igreja da minha rua não achou graça. Quando eu expliquei por cima, ele só perguntou: foi na BR perto da divisa? Foi. Ele ficou em silêncio um tempo e depois falou: aquela parte tem cruz antiga demais. Reza uma Ave Maria quando passar por lá. Desde então, eu sempre rezo, mas as marcas continuaram aparecendo. Não toda semana, mas de vez em quando. De manhã, do nada, lá estavam 3 arranhões frescos, às vezes do lado esquerdo, às vezes do direito. Nunca vi ninguém fazer, nunca ouvi barulho. E quando eu lavava, elas sumiam como se tivessem sido feitas com barro, não com unha. Só que o metal estava sempre levemente arranhado por baixo. Teve um dia que eu resolvi encarar de vez. Parei o caminhão num posto antes do trecho da cruz e esperei anoitecer. Fiquei com a lanterna ligada, janela entreaberta e o PX desligado para escutar melhor. Era perto das 2 da manhã quando ouvi os passos. Não era bicho pequeno. Vinha da lateral, devagar, como quem ronda. Olhei pelo espelho e vi o reflexo dos olhos, 2 pontos luminosos se movendo na escuridão. Meu corpo travou. Não consegui nem acender o farol. Os passos chegaram perto, encostaram. E então, silêncio. Uns segundos depois, um arranhão longo, do começo da porta até a ponta do tanque. Um som metálico, fino, como unha riscando ferro. Eu liguei o motor, pisei fundo e fui embora. Quando parei de novo, já amanhecendo, desci tremendo. Na lateral, as marcas estavam lá. 3 riscos paralelos, fundos, ainda com vestígio de barro úmido. Só que o estranho é que o chão ao redor do caminhão estava seco. Não chovia há horas e mesmo assim parecia que algo molhado tinha passado ali. Depois disso, eu nunca mais dirigi de madrugada. Agora, sempre que posso, programo para parar antes das 10 da noite. O pessoal da estrada brinca, diz que eu fiquei medroso. Mas quem nunca ficou sozinho no meio do nada, sem luz, sem barulho, sem saber se o que viu era real, não entende o tipo de medo que é. Faz mais de um ano
E até hoje, de vez em quando acordo para começar viagem e o caminhão está coberto de sereno, eu encontro as marcas de novo. Às vezes tão leves que só se vê quando a luz do sol bate de lado. Outras vezes mais fundas, como se alguém tivesse passado a unha com raiva. Já pintei a lateral 2 vezes, mas elas sempre voltam. Tem noite que sonho com o barulho do arranhão e acordo jurando que ouvi do lado de fora. Abro a cortina e fico esperando o amanhecer. Não porque ache que vou ver o bicho, mas porque o silêncio que fica antes do primeiro caminhão passar é igualzinho ao daquela madrugada. E eu não quero mais sentir aquilo, não sei o que era. Pode ter sido coisa da cabeça, pode ter sido coincidência, pode ser só cansaço de estrada e memória pregando peça. Mas se um dia alguém te contar que viu um cão preto atravessar a pista 3 vezes no mesmo lugar, acredita e reza antes de seguir. Eu passei boa parte da vida na estrada, rodando de norte a sul, dormindo em cabines, comendo marmita fria e tomando café requentado em posto. Acho que quem vive disso acaba se acostumando a estar sempre cansado, sempre com o corpo meio fora do lugar. Mas tem uma noite que nunca saiu da minha cabeça, e eu juro que não foi nada extraordinário, pelo menos não do tipo que se conta para impressionar. Só que até hoje, quando lembro, o corpo inteiro arrepia, como se ainda estivesse lá dentro daquele caminhão, preso entre o sono e o medo. Eu estava voltando de uma entrega no interior do Mato Grosso por volta de 2 da manhã. E o trecho era daqueles que quase ninguém mais usa. Estrada boa, mas esquecida. Um desvio antigo que cortava uns quilômetros. Eu só queria parar um pouco, descansar o pescoço e esperar o dia clarear para seguir viagem. O problema é que nessa região, à noite, não tem um ponto de apoio sequer. Nada. A maioria dos postos fechou depois que fizeram o novo trajeto duplicado. E foi num desses postos abandonados que acabei parando. O lugar ficava logo depois de uma curva. De longe dava para ver o letreiro meio caído, sem luz e as bombas enferrujadas. Parecia cenário de filme antigo. Eu reduzi, encostei perto da área de abastecimento e deixei o motor ligado por uns segundos, só para garantir que não tinha ninguém. O silêncio era total. Nenhum barulho de bicho, nem vento. Só aquele zumbido fraco do motor e o estalo do metal do caminhão esfriando. Quando desliguei, percebi o quanto o escuro era espesso ali. Nem as estrelas pareciam querer iluminar. Peguei uma garrafa d'água, encostei o banco e tentei relaxar. A cabine cheirava a poeira e diesel, um cheiro que para mim sempre significou casa. Deixei o celular carregando, botei o despertador para 6 da manhã e fechei os olhos. Demorei a pegar no sono, acho que por causa do calor. O ar parecia pesado, parado. Lembro que cheguei a pensar que devia ter seguido mais um pouco, mas o corpo não aguentava mais. Acordei com um som conhecido, aquele barulho de freio a ar, estalando forte antes do caminhão parar. Na hora, nem pensei em nada estranho. Só estranhei porque naquele ponto ninguém tinha motivo para encostar. O posto estava fechado há anos. Olhei pelo retrovisor, meio sonolento, e vi 2 faróis vindo devagar, até pararem na vaga ao lado da minha. O barulho do motor continuou por um tempo, depois silenciou. Pensei em descer para conversar, ver se o cara também estava só descansando, mas alguma coisa me segurou. Talvez o corpo cansado, talvez o instinto de ficar quieto quando o ambiente não parece certo. Fiquei só observando pelo espelho. Os faróis continuaram acesos por uns segundos, iluminando a lateral do meu caminhão e então se apagaram, devagar, como se alguém tivesse girado o botão até o fim. Foi nesse momento que senti um desconforto esquisito, uma mistura de dúvida e medo antigo, aquele que a gente sente quando percebe que algo não encaixa no mundo real. O som dos pneus ainda ecoava na minha cabeça, como se o chão todo do posto tivesse guardado o peso daquele veículo.
Esperei mais um pouco, tentando escutar qualquer movimento. Nada. Nenhum passo, nenhuma porta abrindo, nada. Apenas o som do meu próprio coração, que de repente parecia mais alto que tudo. Peguei o celular para olhar a hora. 3h28. A bateria tinha morrido, mesmo estando carregando. Tentei ligar de novo, mas a tela não acendia. E aí me veio um arrepio. Se não tinha energia no posto, o que eu tinha visto de faróis apagando? Porque aquilo exigia uma bateria em funcionamento, certo? Respirei fundo, tentando racionalizar. Podia ser alguém como eu, parando para dormir, talvez com o motor ligado por segurança. Mas quanto mais eu pensava, menos sentido fazia. O lugar não tinha acesso fácil. A entrada principal estava tomada pelo mato. Para chegar até ali, só por dentro da pista velha. E eu teria ouvido o barulho antes. Decidi não me mexer. Fechei os vidros, tranquei as portas e fiquei deitado, olhando para o teto da cabine, ouvindo o silêncio lá fora. Um silêncio que pesava, quase doía. De vez em quando eu jurava ouvir um estalo, como se alguém pisasse em brita. Mas quando prestava atenção, cessava. Era como se o som só existisse quando eu não tentava entender. Devo ter cochilado de novo, porque lembro de acordar com o barulho de chuva. Só que quando abri os olhos, percebi que não estava chovendo. Era um som diferente, irregular, pingos grossos caindo sobre o capô, mas o céu continuava seco. Olhei para o retrovisor e... nada. A vaga ao lado parecia vazia. Os faróis, que antes tinham brilhado, agora eram só escuridão. Mesmo assim, eu ainda sentia o cheiro de motor quente, aquele ar morno e metálico que fica depois que um caminhão é desligado. Não sei explicar o que aconteceu depois. Fiquei paralisado, olhando para o nada, até o sol começar a clarear o horizonte. Quando finalmente tive coragem de sair, percebi que o chão ao lado da minha carreta estava coberto de marcas antigas, como se ali tivessem estacionado muitos caminhões, há anos. Nenhuma recente. O barro estava seco, rachado, duro feito pedra. E, no entanto, eu ainda ouvia na memória o barulho exato dos pneus freando, do motor vibrando. Caminhei um pouco pelo posto. As bombas estavam tomadas por ferrugem e o painel de preço ainda mostrava valores que pareciam de outra década. O escritório tinha vidro quebrado e cheiro de mofo. Abri a porta com cuidado e vi que tudo lá dentro estava coberto de poeira espessa. Ninguém passava por ali fazia muito tempo. Voltei para o caminhão e fiquei parado um tempo, olhando a vaga ao lado, tentando entender se eu tinha sonhado ou não. Mas a lembrança era tão nítida que parecia impossível ser sonho. O som, a vibração do chão, o reflexo da luz, tudo estava cravado na cabeça, como se tivesse acontecido de verdade. Peguei o mapa offline no celular, que agora tinha voltado a funcionar, e percebi que aquele posto nem aparecia mais como ponto de parada. Pesquisei depois, em casa, e descobri que o local tinha sido fechado há quase 10 anos, depois de um incêndio pequeno no depósito. Ninguém se feriu, mas desde então a propriedade ficou abandonada. Mesmo assim, motoristas antigos diziam que às vezes ainda viam luzes por ali, como se alguém ligasse os faróis por alguns segundos e sumisse em seguida. Uns falavam que eram ladrões tentando atrair quem passava. Outros, que era só ilusão de quem já dirigiu demais na noite. Eu, sinceramente, não sei o que foi. Sei que depois daquele dia nunca mais consegui dormir direito dentro do caminhão com o motor desligado. Mesmo com todo o cansaço, fico acordado, ouvindo o que acontece lá fora, esperando o barulho do freio a ar, o estalo dos faróis, mas nunca mais aconteceu. Às vezes penso que aquilo foi só o corpo pedindo descanso. O cérebro faz coisas estranhas quando a gente força o limite, mas no fundo tem uma parte de mim que acredita que a estrada guarda coisas que não são para entender. Como se cada curva, cada posto velho tivesse memória própria. E de vez em quando ela acorda, faz barulho, acende a luz, só para lembrar quem passa que a noite na estrada nunca é vazia de verdade.
Voltei a passar por aquele trecho uma vez, meses depois. Era de manhã, céu limpo, sol forte. Reduzi só para olhar, curioso. O posto continuava lá, igualzinho, mas cercado de mato até a metade das bombas. Parei por alguns segundos, liguei o pisca e olhei o lugar através do vidro. O vento levantava poeira e o letreiro velho balançava, emitindo um rangido que me fez arrepiar inteiro. Foi aí que percebi algo. Na vaga onde eu tinha parado, havia uma marca recente de pneu. Não minha, porque o desenho era diferente. E só uma. Como se alguém tivesse encostado, permanecido por um tempo e depois desaparecido antes do amanhecer. Dei partida e segui viagem sem olhar para trás. Nunca mais contei isso para ninguém da estrada. Se falasse, iam dizer que eu estava sonolento, que o cérebro pregou peça. Pode ser. Mas ainda hoje, quando o sono vem forte e penso em parar em qualquer posto abandonado, lembro do brilho daqueles faróis se apagando devagar. E fico com a sensação de que, em algum ponto esquecido do mapa, tem sempre alguém chegando, mesmo que o posto já não exista mais. Eu já pensei várias vezes se devia escrever isso ou não, porque não é exatamente algo que me traga orgulho. Parece pequeno perto do que muita gente passa na estrada, mas foi o tipo de coisa que muda o jeito como a gente enxerga o próprio trabalho. E não tem a ver com acidente, assalto, nem nada do tipo. Foi uma coisa que até hoje eu não sei explicar direito. Meu nome é Emerson. Tenho 40 anos e rodo principalmente pela Serra do Espinhaço, levando carga de minério entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Já vi muita coisa estranha na estrada, mas quase tudo sempre dava para explicar com lógica. Farol de carro refletindo, neblina, miragem, sombra de nuvem. Só que teve uma noite, faz uns 2 anos, que nada do que eu conheço fez sentido. Eu estava subindo o trecho entre Cerro e Diamantina. Quem conhece sabe que é pesado, curva atrás de curva, pista estreita e sem acostamento em vários pontos. Era por volta de 2 da manhã. O rádio chiava e o celular estava sem sinal. Eu costumo dirigir com a luz alta para enxergar mais adiante, porque tem muito animal que cruza a pista ali. A viagem vinha tranquila, mas um cansaço diferente começou a bater. Aquele tipo de sono que não é só físico. Parece que o corpo vai desligando. Abri a janela, deixei o vento frio bater e vi, no meio da mata à direita, um feixe de luz branca se movendo entre as árvores. Não era farol de carro, porque a estrada fazia curva para a esquerda e aquele clarão vinha de dentro do mato, em linha reta, como se alguém andasse com uma lanterna bem potente. Eu reduzi curioso, pensando que podia ser algum morador voltando da roça ou um grupo de caçadores. Cheguei a piscar o farol 2 vezes, para avisar que tinha caminhão passando. Na hora, a luz lá dentro apagou. Ficou tudo escuro de repente. Pensei que a pessoa tivesse se escondido, sei lá, e segui viagem. Só que poucos segundos depois, um clarão branco iluminou o painel da cabine. Não de fora, mas de dentro, como se a luz tivesse atravessado o vidro e parado ali, diante de mim. Foi tão rápido que eu nem consegui reagir. O brilho parecia pulsar, igual farol de viatura refletindo em neblina. Só que não havia neblina nenhuma. E aí, do nada, tudo apagou de novo. Silêncio total, só o barulho do motor e meu coração acelerado. Olhei para o painel e o ponteiro do velocímetro estava parado no 80, mesmo com o caminhão em movimento. Achei que fosse pane elétrica, porque às vezes acontece quando o alternador dá problema. Mas o que me gelou não foi isso. Foi o relógio digital marcando 3h33. Eu tenho mania de olhar as horas quando algo me incomoda. Então, peguei o celular e ele mostrava exatamente o mesmo horário. 3h33. Segundos depois, a tela travou. Tentei desbloquear, nada. O painel também não voltou a marcar a velocidade. Os ponteiros ficaram mortos, congelados naquela posição.
Continuei dirigindo mais uns 15 minutos até achar um recuo seguro para parar. Desliguei o motor, acendi a lanterna e fui verificar a parte elétrica. Tudo normal. Bateria firme, fiação seca, sem sinal de curto. Voltei para a cabine, respirei fundo e tentei religar o painel. Os mostradores acenderam, mas o velocímetro não voltou para o zero. Ficou travado entre 80 e 90, igual estava quando a luz apareceu. Foi ali que o medo começou de verdade. Não aquele medo de ser assaltado, mas o medo de estar perdendo a noção das coisas. Porque a estrada estava deserta e eu não tinha dormido quase nada no dia anterior. Pensei que podia ser alucinação por cansaço, mas o relógio do celular continuava parado em 3h33. Só voltou a funcionar depois que amanheceu, horas mais tarde, quando parei num posto em Diamantina. Os mecânicos olharam o painel e disseram que o velocímetro estava com o sensor queimado, que podia ter sido um pico de energia. Trocaram a peça, mas mesmo com o novo, o ponteiro nunca mais voltou a marcar zero. Ele sempre fica um pouco acima, como se o caminhão ainda estivesse se movendo mesmo desligado. No começo eu achava coincidência, só que depois, em outras viagens pela mesma serra, percebi que aquele trecho, mais ou menos uns 20 quilômetros antes da entrada de Cerro, sempre me deixa inquieto. O ar parece mais frio, o som do motor muda e eu sinto um tipo de pressão no peito, como se o corpo inteiro soubesse que algo está errado antes da cabeça entender. Teve uma vez, meses depois, que parei no mesmo ponto para urinar e vi uma marca clara no chão, no meio da mata, como se o capim tivesse sido queimado em linha reta. Medi com o passo, devia ter uns 30 metros. E o curioso é que a vegetação ao redor estava intacta. Parecia o rastro de alguma coisa que passou iluminando, só que sem fogo. Já perguntei para outros motoristas que fazem aquele trecho. 2 deles disseram que também viram clarões parecidos, sempre entre 3 e 4 da manhã. Um chegou a dizer que ali caiu um avião pequeno nos anos 80 e que, de vez em quando, o pessoal vê o reflexo das lanternas de busca que nunca encontraram o corpo do piloto. Não sei se é verdade ou só conversa de estrada, mas é o tipo de história que a gente ouve calado. Desde aquele dia, toda vez que o velocímetro trava, eu sei que estou perto do ponto. Já pensei em parar e deixar o caminhão desligado só para ver o que acontece, mas nunca tive coragem. Fico lembrando do brilho dentro da cabine, aquela luz branca, fria, sem som, que parecia olhar para mim. Não era como lanterna, nem como farol. Era uma presença, mesmo que sem forma. Não gosto de falar isso em voz alta porque soa absurdo, mas eu juro que na hora em que o painel iluminou, senti o mesmo arrepio de quando alguém te observa pelas costas. Não havia ninguém ali, só eu e o barulho das engrenagens subindo a serra. Hoje eu continuo rodando, mas evito aquele horário. Prefiro esperar amanhecer. Os colegas brincam, dizem que eu fiquei meio místico, mas não é isso, é só respeito. A estrada devolve tudo o que a gente entrega para ela, e naquela noite eu acho que cruzei alguma fronteira que não devia. Talvez tenha sido só reflexo, talvez falha elétrica. Mas se foi, por que o relógio travou no mesmo minuto em 2 aparelhos diferentes? E por que o ponteiro ainda insiste em não descansar no zero, mesmo depois de tudo trocado? Eu não quero provar nada para ninguém. Só precisava tirar isso de dentro da cabeça, porque tem horas em que sinto que aquele brilho ainda está me seguindo. Às vezes, quando estou parado num posto à noite, o painel reflete uma luz que não sei de onde vem. Aí eu lembro do ponteiro imóvel e do silêncio absoluto da serra. E juro que por alguns segundos parece que o tempo para de novo.